Fala, meus queridos, isso é bombástico. O presidente Donald Trump não vai reconhecer o Lula como presidente. Essa bomba saiu ontem à noite, já era tarde da noite no Brasil, mais ou menos às 11 horas da noite, quando essa bomba saiu pelo jornal Folha de São Paulo. Não é um bolsonarista, não é o Eduardo Bolsonaro, é Folha de São Paulo dizendo abertamente que o governo Trump não vai reconhecer o regime, usando a palavra regime. É isso mesmo, isso é bombástico e nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar também sobre Eduardo Bolsonaro, que tem a carta oficial do presidente Donald Trump ao presidente Bolsonaro. Também temos o presidente Donald Trump falando sobre o encontro com Putin. Também temos o ministrinho do Lula chorando. Por favor, ministro, manda áudio. Manda áudio quando você estiver chorando. Eu quero assistir. Eu quero ver você chorando. Manda áudio, por favor. E também uma matéria aqui falando de muita coisa. O bicho tá pegando, galera. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Nós estamos aqui 22 minutos com o Fábio. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos um programa de 22 minutos para você assistir e saber das coisas mais importantes que estão acontecendo nesse nosso querido Brasil. Faça os 4 Cs. Curta, comente, compartilhe e contribua com o nosso programa. Vá no comentário e coloca SOS Daniel Silveira. Continuamos na campanha. Não aceitamos a tortura do Alexandre de Moraes no povo brasileiro. Vamos começar aqui com essa matéria do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, ele mandou bem. Tem 2 vídeos aqui do Eduardo Bolsonaro. Pessoal, dá o joinha, compartilha aí. Vamos lá. Eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou: Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil. Do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo e etc. A perseguição, né? Nesse tempo aqui ele ainda não estava preso em prisão domiciliar. Então, mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Eu estou dando mais uma vez um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com as autoridades daqui e conhece o clima de dentro, da fonte. Porque o Itamaraty, quando tentou ir no State Department, não foi nem na Casa Branca, a embaixadora Viotti recebeu uma porta na cara. Voltou correndo das férias e recebeu uma porta na cara. E a famosa frase, né? Too late. Tarde demais. Vocês que estão com o poder da caneta no Brasil, ajam antes que seja tarde demais. Não deem trela para a narrativa. Porque depois, se esse cara aqui resolver, de fato, usar as armas que ele tem, que ele nem começou a usar, aí não haverá mais volta. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. E outro ponto que Eduardo Bolsonaro não colocou aqui, que eu acho que é talvez mais incrível, ele falou, né, ele ganhou do Trudeau, ele ganhou disso, ganhou daquilo, conseguiu acordo na Europa, beleza. Eduardo, uma das coisas mais incríveis que o presidente Donald Trump fez foi ter vencido o sistema dentro dos Estados Unidos. Ele tinha 94 indícios, estava sendo indiciado 94 vezes. Ele já estava com o pé na porta da cadeia. Tentaram matá-lo 2 vezes. O sistema fez de tudo para pará-lo e ele venceu. Esse mesmo sistema que ele venceu nos Estados Unidos é o mesmo sistema que está no Brasil. Porque o vilão é o mesmo. Se você bota as 2 histórias, bota a história do presidente Bolsonaro e sua grande vitória em 2018, bota a história do presidente Donald Trump e sua grande vitória em 2016, e você começa, Trump perdeu, Bolsonaro perdeu, muitas questões, 6 de janeiro, 8 de janeiro, tudo aconteceu exatamente igual. Exatamente igual. 2.000 pessoas presas nos Estados Unidos de forma totalmente ilegal. Quase 2.000 pessoas presas no Brasil totalmente ilegal. As mesmas coisas aconteceram. Ele venceu nos Estados Unidos. E agora ele vai usar as mesmas armas que ele usou para vencer nos Estados Unidos para vencer no Brasil. Porque, Fábio, por que é tão parecido? Porque o vilão é o mesmo.
O mesmo vilão que atuou nos Estados Unidos é o mesmo vilão que está atuando no Brasil. Aí você tem essa ideia do que está acontecendo. Então ele não somente venceu a galera da Europa, não. Ele venceu o sistema. O sistema. E ele vai vencer novamente. E aqui o Eduardo manda mais uma mensagem para o mundo, né? Vamos lá, continua Eduardo Bolsonaro. Se o Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos. Perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky. Foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, né, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, né? Traficantes são postos em liberdade, outros criminosos violentos também. Todo dia tem notícia disso. Mas o pastor Silas Malafaia foi incluso agora no inquérito policial. Veja só. Agora chamar as pessoas para ir para as ruas, se manifestar pacificamente, virou crime no Brasil. Entendem como é que a coisa está tão de cabeça para baixo? E a gente não pode aceitar isso daí como normal? O inquérito aberto contra mim, colocaram meu pai dentro, agora colocaram Malafaia. Senador Marcos Duval veio para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, colocaram uma tornozeleira eletrônica dele, e tem gente no Senado falando, não, para não ficar feio para Alexandre de Moraes, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Meus caros, façam o certo antes que seja tarde demais. Vocês não vão conseguir enrolar o presidente Trump. Vocês estão vendo, ele citou 7 vezes o Jair Bolsonaro recentemente. Posts na rede social, cartas direcionadas, Lei Magnitsky, carta para o Lula, tarifa. Mas o que vocês querem para tomar o rumo correto e para entender que o caminho menos doloroso, até para vocês próprios, autoridades brasileiras, que fazem parte desse cenário inteiro, desse quebra-cabeça, e para vocês próprios, o melhor caminho é colocando a anistia em votação. Façam isso antes que seja tarde demais. Sensacional. E aqui a gente ainda vai falar do ponto principal do nosso vídeo, que é o presidente Donald Trump não vai reconhecer o Lula. Não vai reconhecer. Ou seja, o Bolsonaro for condenado, não vai reconhecer. Imagina você, o presidente dos Estados Unidos, falar ao mundo que o Lula não é presidente, mas ele é líder de uma organização criminosa no Brasil. Imagina isso. Meu amigo, nós estamos indo para esse caminho. E vai ser o ponto principal desse vídeo. O Eduardo Bolsonaro acabou de falar nisso, né? O que vai acontecer se o Bolsonaro for condenado? Olha só o que a CNN falou. Todas as apurações, não só da CNN, dos colegas de outros veículos também, os colegas jornalistas são de uma condenação. Bolsonaro vai preso, certamente. E aí é uma decisão. Bolsonaro já está preso de forma ilegal. Bolsonaro não foi julgado, obviamente não foi condenado, está preso. Forma totalmente ilegal. Já está preso. Decisão colegiada? Não, é da primeira turma. Da primeira turma, então. Da primeira turma. Isso é uma reivindicação, né, das defesas, né, que seja um plenário, por se tratar de ex-presidente. Tem questionamento até se era o Supremo para julgar isso, porque o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. E houve uma alteração
no entendimento do Supremo recente. Houve uma interação, houve uma mudança recentemente, porque eles querem prender o presidente Bolsonaro, então eles precisaram rasgar a Constituição, limpar o rabo com ela e colocar o presidente Bolsonaro no STF, ao invés de primeira instância, que seria absolvido há muito tempo. Mas tudo bem, vamos lá. E acabou viabilizando isso. Bolsonaro condenado e preso, os Estados Unidos ampliam, já tem uma pressão. O que a gente espera depois? Olha a pergunta. O que você acha, querido? Se o presidente Donald Trump já está batendo no Brasil, está vindo com tudo no Brasil, com a intenção de prender o Bolsonaro, de fazer essa babaquice toda, imagine quando sair uma sentença que Bolsonaro realmente vá para uma prisão militar, etc. E tal. O que você acha que vai acontecer? Pois. Por isso que eu perguntei se era uma decisão colegiada, porque os Estados Unidos vão adotar sanções contra os ministros da Suprema Corte que votarem pela condenação. E aí isso é uma tentativa mesmo de pressionar, né? Isso que eu estou dizendo, essa intenção do governo americano já antes, antecipadamente, uma tentativa de influir sobre essa votação. Eles usaram Alexandre de Moraes como um exemplo, não é assim, exatamente para continuar ali, manter a possibilidade de os outros ministros do Supremo não se coadunarem com o Alexandre, né? Tentar atrair, porque se eles já saíssem punindo os ministros, eles ficariam sem munição, né, e sem nada para oferecer para esses ministros. Então, por isso que eles dosaram dessa forma, atacando o ministro Alexandre de Moraes, na esperança de que outros ministros olhassem para a situação dele e falassem, não quero que isso aconteça comigo, e aí recuassem de suas posições. Rapaz, esse cara da CNN está tendo uma visão até inteligente, né? Para alguém que trabalha na velha mídia, muito boas análises deles ultimamente, né? Realmente é isso. Todos eles que votarem para a condenação do Bolsonaro vai rodar. É exatamente o que está acontecendo. E aí vamos à matéria bombástica. Pessoal, a matéria é da Folha de São Paulo, mas eu não vou ler na Folha de São Paulo, tá? Eu vou ler numa outro meio de comunicação que publicou também a mesma matéria, tá bom? Olha, governo acha... Governo, desgoverno, né? O regime, vamos botar a palavra certa. O regime acha que Trump quer mudar o regime no Brasil e prevê ações para além de Bolsonaro. O negócio aqui é tão pesado. Peraí que não saiu direito aqui. Agora você vai ver. Peraí. Aí, pera. Aí. Olha só, o governo acha que Trump quer mudar a mudança de regime no Brasil e prever ações para além de Bolsonaro. Você vê que, por exemplo, a própria Folha de São Paulo usa o termo regime para o governo Lula. Regime. Se o presidente Donald Trump decretar que Lula não é presidente, o Brasil fica sendo oficialmente um regime. Um líder de um grupo criminoso que tomou conta do Brasil. Porque assim é a Venezuela. O que é a Venezuela? A Venezuela é um grupo, é um líder de um grupo criminoso que tomou conta da Venezuela. Vamos lá. São Paulo. O governo brasileiro encara o tarifaço e as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil como uma tentativa de mudança de regime. E acredita que as ações de presidente Donald Trump não se restringe à pressão sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Para uma fonte do Planalto, as sanções de Trump visam influenciar o processo eleitoral brasileiro. Nessa visão, a ideia do governo americano é garantir que exista um candidato com afinidade ideológica com Trump na cédula eleitoral da eleição presidencial do Brasil de 2026. Meu amigo, o presidente Donald Trump vai querer cédula. O presidente Donald Trump vai exigir o que foi exigido na Venezuela. É isso que o Folha de São Paulo está dizendo pra gente? Não sei se você está conseguindo ler. Como eu falei para você, não estou lendo
na Folha de São Paulo, mas é a matéria da Folha de São Paulo, tá? Galera, dá o joinha, compartilhe, joga no grupo de WhatsApp. Todos os dias, 22 minutos com o Fábio, 6 horas da manhã, não falta. Vamos lá. Vamos lá que isso aqui tá forte, isso aqui é bomba, hein? Bomba, hein? Pra você ver Folha de São Paulo dizendo que o Trump vai querer cédulas como alguém da direita. O governo brasileiro também acredita que, caso haja vitória do presidente Lula no ano que vem, haverá questionamento de legitimidade da disputa no Brasil por parte de Trump. O deputado Eduardo Bolsonaro vem afirmando há meses que, se Bolsonaro não estiver na cédula, os Estados Unidos não vão reconhecer a eleição. O Planalto vê um movimento dos Estados Unidos de reafirmar a América Latina como seu quintal, além de pressionar pela absolvição de Bolsonaro no julgamento do STF e criticar a prisão do ex-presidente da Colômbia, e criticar a prisão do ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, de direita. Mas ele não foi preso, né? Criticaram o assassinato do presidente Álvaro Uribe? Não entendi muito essa parte aqui, não. Peraí. Bolsonaro no julgamento do STF e criticar a prisão do ex-presidente. Eu acho que ele queria dizer isso, né? Washington manifestou apoio à prisão de Kirchner. Manifestou a prisão do Kirchner, né, da Argentina. Ela tinha mais de 500 milhões de dólares, né? No final de julho, nomeado de Trump para ser a próxima embaixadora americana na Argentina, Pat Lemelas afirma que Cristina deveria receber a justiça que merece. Se ela não fosse política, estaria na prisão. Então, meu amigo, o mais forte aqui, depois de você ler tudo, que é interessante a matéria, como eu falei para você, é uma matéria da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo cita que o Trump quer tirar o regime, então chama o governo Lula de regime, a Folha de São Paulo. Então é muito forte isso aí. Já pensou se isso acontece? Porque o julgamento do Bolsonaro vai começar dia 2. Se eles condenarem o Bolsonaro, como todo mundo está dizendo que vai ser condenado, será que o Trump vai sancionar todos os juízes que votarem a favor? E olha que saiu uma matéria ontem dizendo que o Fachin seria perdoado se ele melhorar as coisas, se ele for contra o Alexandre de Moraes e companhia. Será que no plenário o Bolsonaro será absolvido? E todos que votarem a favor da condenação serão sancionados com a lei Magnitsky? E aí o presidente Donald Trump vem e diz que Lula não é presidente? Seria bom demais para ser verdade, né? Vamos aqui. Olha só o cara chorando. Eu já falei, se petista quer chorar, manda áudio ou vídeo, melhor ainda, mas manda com lágrimas. Absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde, que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa, e as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, tem que explicar para o mundo inteiro qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter no governo americano. Ela sequer era viva, sequer tinha nascido quando eu criei o programa Mais Médicos e com muito... Aí ele chora. Não vou botar o vídeo todo não, porque é bom demais ver esses vagabundos chorando, né? Bom demais. Eu quero só mostrar para vocês isso aqui que o próprio Eduardo Bolsonaro postou. Eu acho que responde ele, né? Tá lá no meu Twitter. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro responde aos hipócritas da Globo News. E esse vagabundo que tava lá na Globo News, né? Aguardando uma solidariedade para os filhos da Débora, as filhas do Cleizão e até mesmo minha esposa, que Moraes congelou as contas bancárias. Como pode alguém se chocar mais com uma criança que não poderá ir para a Disney do que uma criança que jamais terão os pais de volta ou se ausentarão por anos? Isso sim é perseguição implacável de Moraes. Exatamente. Esse pessoalzinho da Globo puxando o saco desse ministro vagabundo, querendo... os mais médicos que foram tratados como escravos por vocês, aonde o governo pagava 100% do salário e somente 20% chegava no bolso deles, 25%.
Então, o que você acha? Como que se sente a família deles, que foram tratados como escravos por vocês, petistas? Como que se sentem isso? Então, esse que é o grande problema. Eles estão questionando, esses bolsonaristas têm que ser aplaudidos. Aplaudidos. Você, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, tem que ser aplaudidos por ter conseguido tirar o visto da máfia. Da máfia. Eu moro nos Estados Unidos há mais de 30 anos, eu não quero esse mafioso vindo para cá. Não quero. Não quero gente ruim vindo para os Estados Unidos. Eu acho que agora vai ser difícil de um petista entrar nos Estados Unidos. Tá cada vez melhor. Tá cada vez melhor. Então, que chore mais, né? Eu quero ver mais choro dessa galera. Vamos lá, porque temos mais matérias aqui e agora tá faltando ainda 1 minuto. Lembrando que nossos vídeos são de 22 minutos. Aqui, documento dos cristãos indo contra a questão de que estão querendo prender o Silas Malafaia. Vai dar ruim. Vamos ter uma guerra santa, né? Olha aqui o que o advogado do presidente Donald Trump falou aqui. Olha isso. Peraí. Moraes liderou a campanha de censura online mais agressiva do mundo. Agora, o governo Lula quer transformá-la em lei, pressionando as plataformas a apagarem postagens ilegais com aspas, né? Sem que o juiz sequer as veja. E convidou um enviado chinês para ajudar a aconselhar sobre as regras. O que o governo Lula teme tanto que os brasileiros digam online para justificar uma das leis de censura mais agressivas do mundo. Advogado Trump, Martin DeLuc, o que o governo Lula teme é a verdade. Eles não censuram a mentira. O medo deles é a verdade do povo brasileiro. Galera, eu criei um grupo tá no Patreon e também no WhatsApp. Temos equipe no WhatsApp, temos equipe no Patreon, que é o grupo da Trincheira. Eu larguei meu trabalho 2 meses e meio atrás para falar para vocês que eu quero fazer mais vídeos, eu quero fazer mais, eu quero lutar mais pelo Brasil. Deixei um bom trabalho, um trabalho de... Eu tinha seguro-saúde, eu tinha seguro-desemprego, eu tinha 1 mês de férias pagas, aposentadoria, larguei tudo isso para fazer vídeo para vocês, para tentar salvar o Brasil, algo que eu amo, tá? E tô adorando. Nesses últimos 2 meses eu tenho cumprido com a minha parte. Eu tenho feito vídeos todos os dias. Criamos o Código 22, que é um sucesso nacional, tá bombando. Sou eu, o Kleber, o Kleber do Jacaretanga, o Lisboa e o Moisés do Pátria e Defesa. Nós 4 juntos, tá bombando. Eu tenho feito 3 lives no outro canal, tenho feito 2, 3 vídeos nesse canal e tenho feito mais 1 ou 2 vídeos no outro canal. Ou seja, eu tenho feito uns 10 vídeos por dia. Ou seja, eu tenho cumprido a minha promessa com vocês, lutando com vocês todos os dias. Então, se você quiser fazer parte desse trabalho, entre para a Trincheira. Eu vou botar o link aqui e quero agradecer o nosso amigo aqui que acabou de entrar. Eu não agradeci ainda, eu tenho agradecido todas as lives. O nosso querido Zé Pedro. O Zé Pedro tornou-se membro fundador. Porra, seja bem-vindo, Pedrão. Eu sei que você é um cara aqui dos Estados Unidos, das Forças Armadas Americanas. Seja bem-vindo, cara. O seu apoio está aqui conosco. Então aqui está, pessoal, se você quiser entrar depois na Trincheira, aqui está a Trincheira, vem apoiar o nosso trabalho para que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho junto com vocês. Tá aqui, ó. Você tem o membro sargento da Trincheira, general da Trincheira e membro fundador. O Pedro acabou de se tornando membro fundador agora. Você, sendo um membro fundador, você consegue contribuir por 10 pessoas. Se você for um membro general, você consegue contribuir por 4 pessoas. E se você for um sargento, você está ajudando demais, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.